Bom, então vamos começar aqui a nossa aula com. Deixa eu só mandar aqui no grupo. Estamos online, iniciando a aula. Venham todos. Gratidão. Pronto, está fechando o WhatsApp aqui. Vamos lá. Então, nós começamos sempre com uma oração, né? Que é uma oração que deve ser feita antes da meditação do livro As Cartas de Cristo. Então, vamos lá. Respirando, né? Para a gente começar a entrar numa frequência diferente. Pai, mãe, vida, tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção e pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu possa receber melhor a consciência de tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges, que me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando eu falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo a mim, pois tu és a inteligência amorosa universal, que maravilhosamente concebeu esse mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para dar à tua consciência divina, para a tua consciência divina, e que quando eu escutar, tu entrará em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados. Então, essa oração foi extraída do livro As Cartas de Cristo, que é o livro que nós vamos estudar hoje, tá? Tem pessoas aqui para entrar, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Bom, eu acho que a pessoa já entrou, eu não sei. Eu ouvi um barulho porque a pessoa queria entrar, mas agora. Bom, enfim, vamos lá. Então, a gente vai começar aqui o nosso estudo. Nós já lemos o comecinho, que foi a introdução, e esse começo está gravado. E eu vou compartilhar com vocês lá no grupo. Já compartilhei no grupo uma vez, vou compartilhar de novo. E aí nós vamos começar realmente do livro, né? Então, nós lemos a introdução e vamos ler a carta número 1 hoje, tá? Então, nós lemos o prefácio também. E hoje nós vamos começar com a leitura da. A introdução nós lemos também. Hoje nós vamos ler o sumário das cartas, né? Então, deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Vocês estão conseguindo ver direitinho? Deixa eu ver aqui. Melhorou. Okay. Então, na carta 1, Cristo fala de suas razões para ter retornado e ditar essas cartas. Ele diz que a humanidade atrai as próprias desgraças por meio de seus pensamentos e ações. E ele explica o porquê da sua verdadeira missão na Terra não ter sido registrada corretamente. Ele diz que não existe o pecado contra Deus e que a nossa verdadeira fonte da existência não foi compreendida. Ele descreve as 6 semanas que passou no deserto e o que realmente aconteceu, e o que ele aprendeu e como o conhecimento o transformou de rebelde em um mestre e curador. Bom, aí já começamos aí com várias informações que são, como se diz, são informações que a gente pode considerar como coisas inéditas, né? Coisas que a gente nunca pensou,
que Jesus ia falar uma coisa dessa, né? Primeiro ele diz assim, ó, a humanidade atrai as próprias desgraças por meio de seus pensamentos e ações. Ou seja, nós somos responsáveis, né? E ele diz que a missão dele não foi registrada corretamente, ou seja, a Bíblia, que foi o registro, né, da passagem dele, não registrou corretamente. Ele diz também que não existe o pecado contra Deus e que a nossa verdadeira fonte da existência não foi compreendida. E que ele aprendeu. Aí tem gente entrando, peraí. E que ele aprendeu que o conhecimento transformou ele em rebelde, de rebelde em um mestre curador. Então, daqui, provavelmente, a gente vai conseguir aprender bastante coisa, né? Eu espero. Então, olha só a carta 1, vamos lá. Eu, o Cristo, aproveito essa oportunidade para falar diretamente com você. Eu vim para retificar as interpretações errôneas de meus ensinamentos quando, conhecido como Jesus, estive na Palestina há 2000 anos. Essas cartas estão sendo enviadas por meio de alguém que durante os últimos 40 anos tem sido espiritualmente sensível e dedicada o suficiente para receber as minhas palavras e agir de acordo com elas. Essas cartas são a verdade. Elas transcendem todas as doutrinas religiosas do mundo. Essas cartas vão libertar você. As cartas são para as pessoas que buscam a razão da existência, o propósito de suas vidas, a força para enfrentar a luta da vida, suportar dificuldades, doenças e desespero, e inspiração para aqueles que desejam alcançar maior consciência espiritual no dia a dia de suas vidas. Pode-se dizer que essas cartas são um curso para se tornar um mestre, destinado àqueles que estão prontos para percorrer o caminho que eu trilhei quando estive na terra, na Palestina. Talvez você duvide de que essas palavras sejam verdadeiras. À medida que for lendo essas páginas, talvez você duvide de que essas palavras sejam verdadeiras. Estamos aqui, ó. À medida que for lendo essas páginas e for se aprofundando nos fatos que eu estou explicando a respeito da personalidade, você perceberá que essa verdade somente poderia vir da mais alta fonte. Aqueles que tiveram dificuldade de compreender as cartas devem ler apenas uma página por vez, para então colocá-las de lado e meditar. Ou seja, olha só para que servem então essas cartas, né? Primeiro de tudo, ele está dizendo aqui que essas cartas são para as pessoas que buscam a razão da existência, o propósito das suas vidas, força para enfrentar a luta da vida, suportar dificuldade, doença e desespero. Então, se você se encaixa em uma dessas questões aqui, inspiração para aqueles que desejam alcançar maior consciência espiritual no dia a dia de suas vidas. Então, se você que está aqui nessa aula de hoje, se você se encaixa em alguma dessas questões aqui, você pode ficar na aula. Agora, se você está aqui esperando que você vai ter alguma coisa que você já viu na Bíblia, ou que a gente vai confirmar alguma coisa, ou que a gente aqui vai fazer algum tipo de pregação muito parecida com as igrejas, eu já adianto para vocês que não tem nada disso aqui, tá? Por quê? Porque, primeiro, que o meu trabalho não está conectado a religião nenhuma e a igreja nenhuma. E esse livro também não está conectado a religião nenhuma e a igreja nenhuma, tá? Então, assim, muitas pessoas vêm porque, ai, cartas de Cristo, né? E acham que é alguma coisa parecida com o que vocês já viram por aí, mas não é. Esse livro é um livro que foi feito para libertar as pessoas. Então, é um livro que foi feito para quebrar paradigmas, ele vai trazer novas realidades, novas explicações. E essas cartas são um curso para você se tornar mestre. Então, se você está esperando aqui alguma solução para a sua vida, né, não é bem assim. Se você quer se tornar um mestre de si, tudo bem, você fica aqui. Mas se você está procurando alguém para você seguir, ou um mestre,
Não é o caso. Porque o que acontece? Para a gente se tornar um mestre de si, a gente precisa meditar, a gente precisa olhar para dentro, né? A gente precisa buscar a verdade, né? E geralmente a verdade, ela não está fora, ela está dentro. Então isso é importante, tá? E ele está dizendo aqui que talvez você duvide que as palavras sejam verdadeiras. E à medida que você for lendo essas páginas, e se aprofundando nos fatos que ele vai explicar, você vai perceber que essa verdade vem da mais alta fonte. O que é essa mais alta fonte? É o Criador, né? É o Deus que tudo. É o Criador Supremo do universo. Então, se você tiver dificuldade em compreender as cartas, né? Ele está dizendo para que você coloque de lado e leia pouco e medite. Né? Leia pequenos trechos e medite a respeito daquilo. Porque é um livro canalizado. A pessoa que escreveu esse livro, ela ficou 40 anos se preparando para escrever esse livro. Inclusive, isso está explicado na primeira aula, que é a primeira aula que eu já dei, em janeiro. Em janeiro? Eu acho que foi no final de janeiro, né, que eu comecei essa leitura. Gradualmente, a sua consciência vai absorver o significado dessas cartas. E uma vez que essas páginas são um elo entre a sua consciência e a minha consciência transcendente, ou seja, através desse livro a gente vai conseguir se conectar com uma consciência crística, ou a consciência de Cristo. Aproxime-se dessas cartas, com a mente livre de ideias, crenças e preconceitos, como uma criança pequena de ser doutrinada com a crença humana. Ou seja, o que são essas ideias, crenças e preconceitos? Coisas que a gente aprendeu na sociedade, coisas que a nossa família nos ensinou, coisas que nós aprendemos através das religiões. Né? Então, ele está pedindo para que a gente se liberte disso tudo, para a gente conseguir entender as cartas. Tá? Então, se você não tiver toda essa preparação que ele está falando aqui, você não vai conseguir, tá? Porque esse livro, apesar de ser um livro que fala cartas de Cristo, não é o Cristo que você está acostumado a ver por aí, tá? Traga-me a sua mente aberta. Uma mente que busca, e eu a preencherei com tesouros verdadeiros. O tesouro do mais alto conhecimento, o qual, ao ser absorvido, aliviará a sua carga diária e conduzirá você até os verdes passos de brilhantíssima luz, o que significa abundância, alegria, arrebatamento e preenchimento pleno de todas as suas necessidades. O que é isso? Mente aberta. Mente aberta é uma mente que busca. Então, a gente tem que ter essa mente aberta. A gente tem que buscar as coisas. A gente tem que chegar quando a gente está nessa busca do autoconhecimento, quando a gente está buscando se tornar um mestre de si, a gente tem que ter essa atitude perante a vida, né? É a atitude de que você não sabe nada e a sua mente está aberta e tudo que você sabe não é suficiente. E isso é uma coisa que eu tive que aprender muito, né? Porque você sabe que eu sou uma pessoa que estudo muito, né? E o problema da pessoa que estuda muito é ela achar que ela sabe de alguma coisa. Então, eu passei por esse problema muitas vezes, muitas vezes. Então, a maioria das porradas que eu levei na vida veio disso, sabe? Parece que era sempre a vida me mostrando, olha, você não sabe nada, você não é nada, né? Eu passei por uma situação de saúde agora em fevereiro, mês passado, por isso que eu parei os estudos, né? E que eu fiquei internada e fiquei dependendo de pessoas e eu percebi que eu não era nada, que não adiantava eu ter feito tudo o que eu tinha feito. De um dia para o outro, a minha vida não acabou, mas simplesmente parou, né? Eu tive que voltar a andar, porque a minha perna foi afetada,
E eu me senti muito pequena, sabe? E eu refleti muito nesses momentos. E me apeguei muito a Deus, sabe? Dizendo assim, Deus, me dá força para eu entender que eu não sou nada, que eu não significo nada, que eu posso perder tudo a qualquer momento. E você saber que você pode perder tudo a qualquer momento é transformador. Porque aí você percebe que você não tem nada. Então, não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando, mas é isso, a gente se apega tanto a tantas coisas na vida, e quando você chega nesse estado, você chega num ponto assim que você fala, eu não sou nada, eu não tenho nada. E isso, o que, que é isso? É o que o Hélio Couto chama de você desapegar do ego, né? E o Hélio Couto sempre fala, né, que o processo da ressonância ele é muito mais efetivo para a pessoa que nunca estudou nada. Que a pessoa que estudou, ela sempre vai ter um monte de ideias a respeito, e aquelas ideias vão atrapalhando, né? Por isso que aqui na primeira carta, né, no começo, ele está dizendo exatamente isso. Traga sua mente aberta, uma mente que busca, e não a mente que você acha que você sabe alguma coisa, né? Eu a preencherei com tesouros verdadeiros, o tesouro do mais alto conhecimento, o qual, ao ser absorvido, vai aliviar a sua carga e conduzirá você até os verdes pastos. Ou seja, quem vai te preencher? O Pai. Será que a gente sabe ser preenchido por Deus? Será que a gente sabe aliviar a nossa carga diária? Será que a gente sabe deixar nas mãos de Deus a nossa carga diária? Será que a gente sabe ser conduzido aos verdes pastos de brilhantíssima luz? Ou a gente quer controlar? Você sabe que eu sou terapeuta e a maioria das pessoas que eu trato são pessoas que estão sofrendo de ansiedade. E a ansiedade, ela vem do controle. A ansiedade vem da pessoa querer saber como vai ser o amanhã. E aqui, gente, está escrito, ó, eu a preencherei com tesouros verdadeiros. Mas como que você vai ser preenchido se você não deixa? Porque você quer controlar o amanhã, você quer saber como vai ser. Você está ansioso, sua mente já está lá no amanhã, maquinando que horas vai ser, como vai ser, quanto vai ser. Eu vou falar isso, a pessoa vai falar aquilo, tá, 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 tá. E aí ele está dizendo aqui, olha, aliviará a sua carga diária e vai conduzir você aos pastos de luz. E você vai ter abundância, alegria, arrebatamento. Mas como que você vai ter tudo isso se você não se permite, se não abriu a sua mente? Aí tem uma palavra aqui que eu adoro, né? Que essa palavra aqui, ela é uma palavra muito cristã, né? Que é arrebatamento. O que é arrebatamento? Durante esse período que eu passei, que eu estive no hospital, eu comecei a ouvir músicas gospel americana. Eu encontrei lá no YouTube, eu não podia falar com ninguém pelo WhatsApp, porque eu estava muito cansada e também não tinha novidade, né? O pessoal mandava mensagem, tipo assim, como você tá? Eu ia dizer o quê? Eu tomei banho, né? Não tinha novidade, né? Enfim, eu estava doente e eu tinha que ficar ali esperando curar, né? E estava muito bem tratada, tudo, mas era um momento de espera, não era um momento de falar com ninguém. E nesse momento, eu buscando ali, acho que alguma oração no YouTube, eu achei essas músicas. E é uma música que traz o arrebatamento. O que é o arrebatamento? O arrebatamento é quando a pessoa é tomada pelo Espírito Santo. Isso acontece muito nas igrejas evangélicas, em igrejas. É um sentimento de que Deus existe, né? É um sentimento de que o Pai está em você e de que você não precisa fazer nada. Arrebatamento e preenchimento pleno de todas as suas necessidades. Ó, ele já está explicando aqui, ó. Eu não vou nem ter trabalho com esse livro, porque ele explica tudo. Preenchimento pleno de todas as suas necessidades. Você saberá como é sentir-se abundantemente abençoado
com tudo que existe mais além da sua compreensão humana. Mas como você vai chegar nisso? Com a mente aberta aqui, ó, a mente que busca. A sua mente está aberta, ou você está o tempo todo pensando em como vai solucionar o problema, ou você pensa no problema. Porque aqui, ó, no começo do livro ele já falou, ó, o homem, ó, o que ele falou aqui, ó? A humanidade atrai as suas próprias desgraças por meio de pensamentos e ações. Como você atrai a desgraça? Pensando na desgraça. A pessoa só pensa em problema, ela só vai ter problema. Entenderam? Então, olha só, ele diz aqui outra coisa, ó. Preenchimento de todas as necessidades. Quais são as necessidades? Todas as necessidades. Será que as necessidades são algo que a sociedade colocou para você que você necessita? Porque, na verdade, é isso que a gente está vivendo hoje, tá? Nós temos uma sociedade, uma mídia, um mercado, um algoritmo, uma rede social que está o tempo todo dizendo o que você precisa. Né? Outro dia eu abri, aí tinha lá um sofá, e o sofá ele vem dentro de uma caixa. E aí, quando você abre a caixa, o sofá ele expande e ele monta o sofá. Gente, eu queria ter um sofá daquele. Eu fiquei olhando os vídeos. Entendeu? A mulher deitando no sofá, levantando o sofá, sofá de vários tamanhos, de várias cores. Ele criou uma necessidade para mim, eu não preciso de um sofá, gente. Eu tenho esse sofá aqui, meu sofá está ótimo. Então, assim, toda vez que você olhar um produto, você vai começar a achar que você precisa daquilo, né? Então, nós somos altamente manipulados e manipuláveis. Mas o preenchimento pleno das nossas necessidades, a gente não sabe o que é. A gente não sabe, porque a gente não sabe o que a gente precisa. A gente sabe o que a sociedade falou para a gente que a gente precisa, né? E a gente só vai perceber o que a gente realmente precisa no momento de necessidade extrema. Então, assim, quando eu vou falar algumas aulas sobre o que eu passei, porque metade da aula sou eu. Então, eu acho que as minhas histórias valem a pena. Eu sou uma contadora de histórias, né? Mas eu uso as minhas histórias para ilustrar. Então, eu percebi que ali onde eu estava, a minha necessidade era o quê? O médico falou para mim: você está aqui para descansar. E quando você for para sua casa, você vai descansar. Por quê? Porque o seu corpo precisa focar em curar isso daí. Então, você não vai fazer nada. Aquela era a minha necessidade, naquele momento. Então, vocês imaginam, né? Eu sou uma pessoa agitada, eu sou uma pessoa que está sempre fazendo um monte de coisa, lendo um monte de coisa, atendendo gente, né? E aí, de repente, a sua necessidade passa a ser o quê? Não fazer nada. Aí eu tive que me educar, eu tive que me segurar. Tive que pegar o celular, desligar e ficar lá e dormir. Ou então ouvir lá as músicas de Cristo lá e... Entenderam? Então, a sua necessidade, qual é? Essa é uma pergunta para você fazer para você mesmo. Né? Então, eu sugiro que vocês assistam a aula com um bloquinho de anotação, uma folha, um caderno, para vocês anotarem insights, ideias, absurdos que eu falar, coisas que incomodaram. Isso é matéria para vocês depois irem abrindo a mente, buscando, né? Olha a mente que busca aqui, ó. Como que é uma mente que busca? A mente que busca, ela anota as coisas para depois ela pensar, depois ela pesquisar, depois ela ver se é verdade o que a Adriana falou. Não acreditem em mim. Não acreditem em mim. Não acreditem no livro, busquem, tá bom? Vamos continuar aqui, ó. Você vai se sentir abundantemente abençoado com tudo que existe mais além da sua compreensão humana. Porque existe algo além da sua compreensão humana.
O que é a sua compreensão humana? A sua compreensão humana é esse mundo que você vive. Existe algo além disso. E é isso que esse livro vai trazer para você, tá? Essas cartas são enviadas a todas as pessoas do mundo, com todo o meu amor e compaixão. Enquanto você as lê, sentirá o amor e a compaixão e vai perceber que suas lutas diárias com a existência nunca foram planejadas para você. Não há necessidade de experimentar a dor e a tensão quando você entende, absorve e pratica a verdade da existência com constância. Bom, eu por mim, iria anotar isso aqui, ó. Ó, se eu fosse uma aluna, se eu tivesse assistindo essa aula aí do lado de vocês, eu ia anotar isso aqui, ó. Não há necessidade de experimentar a dor e a tensão quando você entende, absorve e pratica a verdade da existência com constância. Aí você levanta a mão, se fosse uma aluna, eu sou aquela aluna chata, né? Eu sempre fui a aluna chata que levanta a mão e pergunta: Adriana, que raio é essa verdade da existência? Eu não sei, porque eu estou lendo o livro junto com vocês, mas provavelmente ele vai explicar isso ao longo do livro. Mas se vocês quiserem anotar, anotem e pesquisem. Vai no YouTube, no Google, na enciclopédia, no Wikipedia. O que é a verdade da existência? O que eu tenho que praticar? O que eu tenho que absorver? O que eu tenho que entender? E outra aqui, ó, não há necessidade de experimentar a dor e a tensão. Ou seja, tudo que for dor, tudo que for tensão, você pode dizer: não quero isso na minha vida. Como pode melhorar? Como pode ser fácil? Como pode ser alegre? Você tem que fazer perguntas para o universo. Isso aí eu já ensinei naquele outro curso lá dos livros da Fraternidade Branca, né? Aliás, quem quiser comprar, me fala que eu passo o link para vocês, tá? Os livros estão lá, são 5 ou 8 livros. A gente fez esse estudo durante vários anos, né? O propósito dessas cartas. As cartas têm a intenção de trazer iluminação ao mundo em geral e capacitar a humanidade a construir uma nova consciência durante os próximos 1000 anos. Essas cartas são a semente da futura evolução espiritual da humanidade. Gente, próximos 1000 anos. Então, se vocês estão programando aí as encarnações de vocês, o pessoal que faz ressonância sabe que pode programar, né? Aí já tem aí o livro para vocês lerem nos próximos 1000 anos, né? Quer dizer que esse livro que a gente está lendo aqui, ele não vai ser entendido hoje, porque ele vale para os próximos 1000 anos, né? Que até a Bíblia, ou até hoje, não foi entendida, né? Eu tô com uma água gelada aqui, porque hoje está tão calor, apesar que agora esfriou um pouquinho. Então, olha lá, ó, observe bem, aqui já está em negrito, né? A evolução espiritual da consciência humana é o que traz. Deixa eu botar mais para baixo, para cima. A evolução espiritual da consciência humana é o que traz a evolução mental e física em sua vida pessoal e global, e aproximará a humanidade de estado cada vez mais harmonioso de bem-estar. Ou seja, tá trazendo evolução mental para mim? Tá, então eu quero. Não tá trazendo evolução mental, então eu não quero. É assim que você tem que olhar para as coisas que você assiste, filmes, músicas, programas, pessoas, livros, pensamento. Esse pensamento que eu tenho está me trazendo uma evolução mental? Não. Então eu não quero esse pensamento. Cancela, cancela, cancela. Olha lá. É o que traz a evolução física. Está me trazendo evolução física? Essa comida que eu como está me trazendo evolução física ou tá acabando com a minha saúde? Esse cigarro que eu fumo, essa comida que eu como, as coisas que eu penso,
as coisas que eu falo, as coisas que eu sinto, está me fazendo bem para o meu físico? Como é que eu faço para eu ter um físico mais harmonioso, mais feliz, mais tranquilo, mais evoluído? De repente, você pode fazer ginástica, beber mais água, fazer uma massagem, né? Nós temos aqui no grupo uma massoterapeuta top. Cadê ela? Vou falar dela aqui. Que é a Luane, ó. Luane é uma massoterapeuta maravilhosa. Se vocês quiserem alguma dica aí, vocês podem conversar com ela, tá? Se tiver mais alguém aí que trabalhe nessa área, ou da evolução mental ou da evolução física, pode também colocar lá no grupo depois, explicar o que você faz, tá? Para que você, olha lá, ó, você vai aproximar a humanidade de estado cada vez mais harmonioso de bem-estar. Ou seja, ele está dizendo o quê? Primeiro que ele está dizendo que não precisa sofrer. E depois ele está dizendo que para você ter evolução espiritual, você precisa buscar uma evolução mental e física. Ok? Se é difícil acreditar nisso, reflita a respeito dos últimos 2000 anos e veja o que tem se realizado desde a última vez em que eu falei diretamente com as pessoas. Tem havido uma tendência de evolução gradual em direção ao amor fraternal, que eu costumava pregar ao povo judeu. Quando eu caminhava pela terra, isso aqui é Jesus falando, né? Não havia organizações humanitárias como existem hoje. A ambição, a cobiça e a autogratificação eram comportamentos considerados normais. Havia pouco amor fraternal, mesmo entre os judeus, para os quais os profetas, durante gerações, haviam dito que amassem a seus semelhantes como a eles mesmos. Conforme a humanidade vem desenvolvendo, agora, o que a gente fala da nossa época, né? O pessoal fala assim, ó, Jesus está dizendo que quando ele andava na Terra não era igual agora, que não tinha essas organizações humanitárias aí. Agora, o que a gente fala da nossa época? A gente fala que o mundo está acabando, que os jovens estão perdidos, que está tudo perdido, que a família já era, que assim não dá. Para onde que vai essa humanidade? Não é assim que a gente fala? Ou seja, a gente está olhando realmente para as coisas boas que estão acontecendo nesse mundo, né? A gente está olhando para o avanço da medicina, para o avanço da tecnologia que beneficia as pessoas, porque afinal de contas a gente está aqui se falando e eu estou no sofá da minha casa. E cada uma de vocês está num canto do Brasil, né? Tem gente que está aqui em São Paulo, mas está longe de mim, e tem gente que está do outro lado do país, né? E isso é graças a quê? Graças à tecnologia. Vocês entendem que uma pessoa inventou o notebook, outra pessoa inventou o aplicativo que a gente está se falando, outra pessoa inventou esse aplicativo aqui que a gente está projetando livro, né? O meu ex-marido trabalhava com essa criação do PDF, e na época era uma tecnologia extremamente cara, que poucas empresas tinham, que era uma tecnologia que ia transformar todos os documentos em imagem. E a gente falava, mas para que transformar documento em imagem? Né? Para quê? Então, tem coisas que vão sendo inventadas, a gente nem sabe para que serve. Depois, a humanidade vai absorvendo aquilo. Agora, nós temos aqui um documento, que era um livro, e ele foi transformado numa imagem. E aí, eu estou conseguindo projetar essa imagem para vocês. Porque esse livro está esgotado, tá? Esse livro não tem mais para comprar. Então, se vocês quiserem, vocês vão ter que pegar o meu PDF e mandar imprimir, ou vocês vão ter que ler no PDF mesmo. Eu aconselho que vocês leiam no PDF, porque são 220 páginas. Se você vai imprimir 220 páginas, quantas árvores você está afetando, né? Porque cada papel que você usa, né, você está impactando o meio ambiente. Então, tudo isso vocês têm que pensar, já que vocês querem ser pessoas agora da nova era, porque esse mundo vai ser assim.
É um mundo que tudo que a gente faz, a gente pensa na natureza, a gente pensa nos animais, tá? Então, eu aconselho que vocês não imprimam o livro e que vocês acostumem a ler online, porque ler online é bom, né? Ó, a Luane está levantando a mão. Pode falar, Luane, o que você quer colocar, meu amor? Quer escrever no chat? Ah, ela está agradecendo pelo apreço. Que bonitinha. Ela está morando em Portugal, né? Então ela tem umas palavras que a gente não usa. Apreço. Que bom. Eu sei o que é apreço, acho lindo o jeito que ela fala. De nada, meu amor. Estamos aqui para te ajudar também. E porque você é realmente uma profissional maravilhosa. Bom, então é isso. Se quiser falar mais alguma coisa, escreve no chat, tá? Então vamos voltar aqui, né? Conforme a humanidade vem desenvolvendo a sua capacidade para o amor fraternal, a vida tem se tornado mais confortável e prazerosa, sob a forma de consideração mútua, cortesia, gentileza, na criação de hospitais e sociedades para o bem-estar infantil, no cuidado com os mais velhos, no movimento a favor dos direitos humanos, em muitas outras instituições dedicadas à melhoria da condição humana. Tudo isso tem brotado nos corações e nas mentes daqueles que sinceramente levaram em consideração minhas primeiras palavras ditas na Palestina, as quais impulsionaram as pessoas para o amor fraternal e a compaixão pelos seus semelhantes. E isso que ele está falando aqui é bem verdade, porque nós temos diversos milionários e bilionários que fizeram doações das suas fortunas, porque eles disseram: os meus filhos não precisam da minha fortuna, né? Eles fizeram lá uma partilha dos bens, colocaram o dinheiro no fundo e aí com aquele dinheiro os filhos vão poder viver muito bem durante 100 anos, né? E o resto do dinheiro eles doaram para instituições, né? Instituições que vão ajudar crianças com câncer, com doenças raras, instituições para criar hospitais, para levar comida para a África, né? Então tem diversos milionários, tem o Bill Gates, tem o will.i.am, que é aquele cara daquela banda que chama Black Eyed Peas. Eles são muito famosos na música eletrônica, né? Eles um pessoal muito alegre. E ele falou: eu tenho um dinheiro que os meus filhos não vão conseguir gastar em 3 gerações, eles não vão conseguir gastar. Então, eu parei de dar dinheiro para os meus filhos agora, e a partir de agora, tudo que eu ganhar vai ser para uma instituição de caridade. Ele falou assim: eu não preciso mais de dinheiro na minha vida, o dinheiro que eu preciso eu já tenho. Então, a partir de agora, eu não trabalho mais para mim, eu trabalho para uma instituição. E essa instituição, ela vai ajudar projetos humanitários, né? Projetos de educação, projetos de criança, projetos de animais. Então, vocês entendem como que é a pessoa que tem a mente expandida? Vocês entendem como é a pessoa que tem a mente próspera, abundante, que é o que ele falou lá no começo. Olha aqui, ó, o que ele disse, ó. Ele falou assim, ó. Vou voltar. Ó, conduzirá você aos verdes pastos de brilhantíssima luz, que significa abundância, alegria, arrebatamento, preenchimento pleno de todas as suas necessidades. Você saberá como é sentir-se abundantemente abençoado com tudo que existe mais além da sua compreensão humana. Quando a pessoa chega nesse ponto aqui, ela entende que ela não precisa de mais nada, que ela pode soltar tudo, que é o que o Hélio Couto fala de soltar, né? É claro, esses caras já são milionários, eles já têm lá o valor que eles precisam. Mas tem muita gente que, mesmo não sendo milionária, que a gente não está falando de dinheiro, né? Tá? A gente está falando de quê? De consciência. A nova consciência, ó. A verdade da existência.
O que é a verdade da existência? A verdade da existência é essa, que nós já temos tudo, né? Então vamos continuar aqui, ó. Eu não sei se a Luana escreveu mais alguma coisa, eu estava falando. Peraí, deixa eu ver aqui. Era só para dizer sobre a nova era, muito feliz em contemplar essa nova energia. Exatamente, a nova era ela começou no ano de 2005, né? Mas a nova era ela já era esperada pelos esotéricos há muito tempo, né? Blavatsky já falava sobre a nova era, né? Então, a nova era ela começa quando existe uma mudança de frequência do planeta. E por que aconteceu essa mudança de frequência do planeta? Justamente porque Maitreya reencarnou. Quem é Maitreya? Jesus, Cristo. Cristo já está encarnado, ele está encarnado aqui no Brasil, inclusive, tá? Ele está encarnado, e agora ele deve ter uns 19 anos, mais ou menos, e logo, logo ele vai se manifestar. Porque o que vocês sabem, que esses caras que são avatares, eles não precisam de muito tempo, né? O cara não precisa, nasci, já estou aqui, vou mostrar quem eu sou, não. Ele vai ainda tomar consciência, né? Chico Xavier fala muito sobre essa reencarnação. Ele fala da encarnação do Emmanuel também, né? Mas, enfim, existem algumas profecias que dizem que esse menino ia nascer em Minas Gerais. Mas a gente não sabe ainda, não existem mais muitas informações sobre isso. Talvez até tenha informação, mas eu não tenho conhecimento, então eu não vou desenvolver esse assunto aqui. Então, olha lá, esses cuidados espirituais, né? Então ele fala aqui, ó, que existem instituições que... Peraí, vamos lá, vou voltar aqui, porque eu já mudei, já... Conforme a humanidade vem desenvolvendo a sua capacidade para o amor fraternal, a vida tem se tornado mais confortável e prazerosa sob a forma de consideração mútua, cortesia, gentileza, na criação de hospitais e sociedades para o bem-estar infantil, no cuidado com os mais velhos, no movimento a favor dos direitos humanos e em muitas outras instituições dedicadas à melhoria da condição humana. Tudo isso tem brotado nos corações e mentes daqueles que, sinceramente, levaram em consideração as primeiras palavras ditas na Palestina, para o amor fraternal e a compaixão pelos seus semelhantes. Esses cuidados espirituais e o amor fraternal ganharam tremendo impulso no século XIX, quando minhas palavras foram pregadas com renovada e intensidade de sinceridade nos púlpitos e alegremente recebida por congregações sérias e sinceras. Os pregadores, as congregações naquela época, já haviam se espalhado pelo mundo todo, em cada continente. O sábado era considerado um dia de descanso, e os pensamentos da maioria do povo cristão se elevavam para contemplar o poder de Deus. Então, olha aqui que ele está falando uma coisa que a gente não faz mais, né? Tirar um dia para contemplar o poder de Deus, né? Ó, o sábado era considerado um dia de descanso, e os pensamentos da maioria do povo cristão se elevavam para contemplar o poder de Deus. Hoje em dia, para que a gente usa o sábado? Para encher a cara, para fazer churrasco, para fazer compra, para limpar a casa. E tem gente até que trabalha de sábado, né? Eu trabalho de sábado. Então, olha só como o nosso tempo ele foi mudando, né? E o nosso tempo foi sendo utilizado para tudo o que não é de Deus. Né? Nós paramos de contemplar o poder de Deus. Então, como é que o poder de Deus vai se manifestar na nossa vida se a gente não contempla, né? Porque na física quântica a gente sabe, o olhar do observador altera a realidade. E como que a gente vai ter o poder de Deus na nossa vida se a gente não para contemplar esse poder de Deus? Quem é que hoje em dia consegue ter tempo de fazer uma meditação, por exemplo? Então, isso é algo para se pensar, né? E por que nós até trabalhamos de sábado? Porque a sociedade, né,
a internet, né? Tudo isso que nós estamos vivendo está sempre pedindo mais de nós, né? Tal suspensão mundial dos deveres e ocupações normais permitiu uma elevação do pensamento consciente de 24 horas de duração em direção ao poder criativo divino, criando uma constante e poderosa consciência humana divina, que dava suporte e se entrelaçava às vidas humanas. A súplica humana atraiu o poder do divino para o interior da consciência e experiências humanas e deu lugar diretamente ao crescimento e à expansão em cada faceta da vida humana. Ou seja, ele está dizendo aqui que só de elevar o pensamento consciente, o que é pensamento consciente? É saber o que você está pensando por 24 horas. Gente, nós não sabemos o que a gente está pensando mais, porque quem está pensando por nós é isso aqui, ó. A gente está o tempo todo no celular, mexendo em joguinho, em rede social, ou assistindo filme, né? Apesar que tem coisas boas também que estão no YouTube, tem o meu canal, tem essa aula aqui que vocês estão assistindo. Então, assim, tem coisas que salvam também, né? Mas vamos falar da maioria das pessoas, né? Então, vocês entendem que o pensamento consciente, para muitas pessoas, elas nem sabem o que é. E esse pensamento consciente vai levar as pessoas ao poder criativo divino, que vai criar uma constante e poderosa consciência humana divina. Ou seja, nós vamos ser humanos divinos, humanos conectados com o divino. E isso vai dar suporte, se entrelaçar às vidas humanas. E, quer dizer, isso vai dar? Não, isso dava suporte, porque está falando do passado, né? Ou seja, contudo, as pessoas ainda não sabiam como direcionar mentalmente o poder divino para os canais espirituais da criatividade, em lugar dos canais do ego. Aí a gente entrou no que eu estava falando antes. Nós estamos, hoje em dia, conectados com o canal do ego. Nós não estamos conectados com o canal de Deus, com o canal do poder divino, com o canal do poder criativo divino, com o canal do pensamento consciente. Em consequência, a expansão coletiva trouxe resultados negativos surgidos do poder do ego, assim como resultados positivos produzidos pela consciência espiritual das pessoas inspiradas e iluminadas. Ou seja, o ego está mandando no nosso planeta. E aí nós temos aqui, ó, vou voltar de novo, ó, a verdade da existência, ó. Como você vai encontrar a verdade da existência se você está conectado com o poder do ego e você deixou de lado o poder da consciência divina? Entenderam? Nota. Por essa razão, eu vim expressamente explicar a você um fato da consciência que é de vital importância. Por favor, leia cuidadosamente. É isso. A sua consciência pessoal é inteiramente responsável por tudo que vem à sua vida e a sua experiência pessoal. A sua consciência pessoal traz para você o bem ou o mal. Ai, gente, andei demais. Vamos voltar. Estamos terminando já. No seu subconsciente, você traz lembranças fortemente impregnadas, ainda que ocultas, de traumas e emoções da sua vida anterior, que podem irromper e afetar a sua consciência atual. Ou seja, como é que você vai tratar o seu subconsciente? Onde você tem lembranças tão impregnadas de traumas e emoções. Você vai tratar o seu subconsciente com terapia, com psicanálise, né? Tem uma mesa minha também que trata traumas de vidas passadas também. Mesa minha não, a mesa multidimensional, que foi uma outra pessoa que criou. Mas eu trabalho com ela. A sua oração fervorosa específica para aliviar algum acontecimento pode receber resposta, mas a longo prazo será de pouco proveito se a sua mente e seu coração continuarem em contravenção com as leis universais do amor.
e você viver com atitude mental de constante crítica. Ou seja, a pessoa que está em constante crítica, ela sabe amar? Não. Porque a crítica, o que, que é? É ver o errado do outro. Então, se você está constantemente criticando alguém ou alguma coisa, né? Você está vendo o errado em tudo. Então, quando você vê o errado se manifesta. Como se você soubesse o que é o bom, né? A gente acabou de ver aqui em cima, ó. Vou voltar de novo, porque ele fala aqui e amarra tudo. É muito bom esse livro. Ó, ele fala aqui, ó. Cadê? Você saberá como é sentir-se abundantemente abençoado com tudo que existe, mais além da sua compreensão humana. Além da sua compreensão humana, ou seja, você não compreende. Você precisa de algo que é além. Só que aí o que, que a gente faz? A gente fica no ego, né? Achando que a gente sabe de alguma coisa, tá? A sua oração fervorosa específica para livrar algum acontecimento será pode receber resposta, mas a longo prazo será de pouco proveito. Se a sua mente e seu coração continuarem com a constante crítica, ou seja, parem de criticar. Sabe uma coisa que eu encontro muito com as pessoas que eu atendo na terapia? A crítica que elas fazem a elas mesmas. São pessoas que se colocam para baixo. Mas tem aquela voz, né, dentro da cabeça delas, que está o tempo todo dizendo: você não vai conseguir, você não é boa, você errou de novo, você vai errar de novo, sua vida nunca vai dar certo, nananã. Então é uma programação, e é uma programação crítica. A pessoa está se colocando para baixo. Sabe aquela pessoa, por exemplo, que você fala assim: nossa, como a sua blusa é bonita. Ah, não, mas isso aqui é velho. Ela não está aceitando o elogio, ela só aceita a crítica. Aí, por exemplo, vai falar do brinco. Nossa, que brinco lindo. Ai, não, paguei R$ 10, menina. Paguei R$ 10. Quer dizer, você está minimizando o teu brinco, você está dizendo que o brinco não vale nada. O que, que é isso? A pessoa que está acostumada com a crítica, ela não sabe receber um elogio. E aí a pergunta é: você sabe elogiar? Você sabe chegar no hospital e pegar o formulário e escrever: eu estou muito feliz pela forma que vocês me atenderam. Você sabe chegar no restaurante e procurar o gerente e falar: olha, eu estou muito feliz com a comida. Você sabe elogiar seu filho, seu marido, sua esposa, sua amiga, né? Ou você está o tempo todo criticando. Ou então, nem que seja mentalmente, né? Tem gente que critica pelas costas, tem gente que critica mentalmente, e tem gente que critica falando mesmo na frente, né? Mas enfim. Então é algo a se pensar, tá bom? Porque a lei universal do amor, ela não está conectada com a crítica. As leis universais da existência se relacionam somente às atividades da consciência e são exatas e indesviáveis. Não são prêmios ou castigos de Deus. Não são castigos de Deus. Se relacionam ao fator causativo da consciência, que atrai e magnetiza as partículas elétricas, que se unem e aparecem perante o mundo como formas de experiências sólidas. Ou seja, não existe castigo de Deus. Parem com essa história de achar que Deus tem mais, Deus tem tanta coisa para fazer. Deus vai perder o tempo dele para te castigar. Gente, não é bem assim, né? Nós somos responsáveis, nós, não é Deus, ok? Nota, às vezes as pessoas fazem um contato poderoso com a realidade divina, que está dentro e por trás de toda a criação, por meio da oração.
Ela responde, sua atividade se revela num curto espaço de tempo, como uma melhoria necessária dentro da vida pessoal ou nacional. E as pessoas podem exclamar: é um milagre. Mas com o passar do tempo, o estado da consciência pessoal ou nacional voltará a reafirmar-se nas suas experiências e reproduzirá os mesmos efeitos negativos anteriores na saúde e nas atividades. Você não pode efetuar mudanças permanentes na sua vida a menos que você mude a sua consciência. Gente, eu, como aluna, vou anotar isso daqui. Vocês, eu não sei. Olha lá. Você não pode efetuar mudanças permanentes na sua vida, a menos que você mude a sua consciência, tá? Então, eu, Adriana, aluna, já teria anotado isso daí. Você não pode efetuar mudanças permanentes na sua vida, a não ser que você mude a sua consciência. Portanto, as pessoas devem rezar e esforçar-se a todo momento para alcançar o amor incondicional. O que é o amor incondicional? O amor incondicional é o amor que não julga, é o amor que não critica, é o amor que não coloca o outro para baixo. O amor incondicional é o amor que aceita, que acolhe, que abraça, que é uma coisa, né, que nós buscamos, mas às vezes a gente não sabe fazer também, né? Bom, no século XX, as habilidades mentais do ser humano deixaram para trás o seu desenvolvimento espiritual. Os cientistas pensaram que poderiam explicar as origens da criação, atribuindo-as apenas à casualidade. Como resultado disso, as pessoas abandonaram a moralidade e começaram a dar atenção completamente à própria vontade. Puseram em marcha uma nova ameaça no mundo, uma vez que começaram a criar uma nova forma de consciência egóica mundial, diretamente oposta à natureza do divino amor incondicional. A consciência divina bloqueou o fluxo do divino. A consciência humana bloqueou o fluxo do divino. Gente, o que é essa consciência egóica mundial? Vocês sabem? A maioria das músicas falam sobre um ego ferido, ou um ego que quer se libertar. Né? Então, nós estamos passando, sim, por uma nova consciência egoísta. Né? Observe bem, a imaginação mórbida de algumas pessoas, que seria limitada localmente a um século, agora se tornou uma infecção mental contagiosa, glorificada na literatura, cinema e teatro, espalhando-se pelo mundo todo, criando uma consciência humana global similar às delas mesmas, expressada nos excessos sexuais. Aqui ele está fazendo uma crítica, né, à mídia, né, aos excessos que tem na mídia, né, expressada nos excessos sexuais, violência, perversão. Essa infecção mental primeiro se manifesta como formas egocêntricas de viver e na criação de engenhos tecnológicos que têm gerado sérios distúrbios na saúde, mudança climática, diminuição de safra, degradação do meio ambiente, extinção dos seres vivos e o massacre de populações inteiras de seres humanos. A infecção mental se manifesta na personalidade humana, como um comportamento desviado e destrutível, com o consumo de drogas, excessos abomináveis de crueldade, depravação, operação mafiosa, excessos sexuais. Deste modo, um círculo vicioso de atividades malignas e de perversão de pensamentos e atos está sendo criada pelos magnatas do entretenimento e da mídia. O propósito é capturar o interesse pessoal de um público egocêntrico. Então, isso é verdade, né? A Mônica Medeiros, quem não conhece a Mônica Medeiros, procura aí no Google que vocês vão gostar. Ela é uma senhora que canaliza vários espíritos, né? Ela é bem famosa.
E ela fala exatamente isso, né? Que nós estamos passando, ela diz o seguinte, né? Que os chips vão ser colocados nos aparelhos eletrônicos, na internet, né? Para capturar o interesse pessoal de um público egocêntrico. O que é um público egocêntrico? São pessoas que estão preocupadas com elas mesmas, elas não estão preocupadas com o meio ambiente, com as crianças, com a injustiça, com a mudança interna, né? Sua tela de TV e o cinema se tornaram a nova Bíblia do comportamento humano. Tragédias pessoais desconhecidas para a humanidade há 100 anos se tornaram abundantes e as pessoas têm medo de andar nas ruas. Famílias estão presas atrás de muros altos. Os problemas familiares e sociais se expõem frequentemente em debates públicos. E assim a história da miséria humana se perpetua. Essa é a besta invadindo o seu território e alimentando um miasma de bestialidade nas mentes inocentes. É uma crítica social a esse mundo que a gente está vivendo, né? Isso será perpetuado até que o seu conhecimento crítico seja reconhecido, aceito e vivido pela maioria das pessoas na Terra. Esse conhecimento irá mostrar a vocês como voltar ao verdadeiro caminho da vida, a fim de começar a criar o tipo de vida que vocês realmente desejam. Ou seja, a gente precisa, né, ter o conhecimento crítico para a gente sair do mundo em que nós estamos vivendo, que é um mundo que está aí criando bestialidades, né? Então, nós temos ali um programa que fornece bebida alcoólica para as pessoas, prende as pessoas ficam longe das famílias, oferece dinheiro para as pessoas ali, e a comida ali também é regulada, para que as pessoas fiquem nervosas. E aí, quando eles brigam entre si, porque você coloca pessoas que estão longe do habitat delas, você coloca pessoas que estão com comida fracionada e que estão com excesso de álcool, é claro que essas pessoas vão entrar num estado de agressividade. E aí essas pessoas brigam entre si, aquilo é gravado, é colocado em todas as redes sociais, e as pessoas ficam o tempo todo julgando, criticando. Ah, fulano fez isso, fulano não fez, fulano falou, fulano não falou. E aí depois tem o paredão, onde as pessoas vão ser. Gente, um paredão é uma coisa de guerra. Vocês entendem quando a gente fala de bestialidade? Olha aqui, eu vou ler para vocês entenderem do que ele está falando. Eu estou dando um nome para o programa, tá? Mas ele está falando aqui, olha, sua tela de TV e o cinema se tornaram a nova Bíblia do comportamento humano, né? Famílias estão presas atrás de muros altos. Os problemas familiares e sociais se expõem frequentemente em debates públicos. E assim a história da miséria humana se perpetua. É a besta invadindo seus territórios e alimentando bestialidade nas mentes inocentes. Então as pessoas assistem aquilo, assinam aquilo, comentam aquilo, e aí aquilo fica na internet, tem canais e canais, às vezes você vai ver outra coisa e tá lá falando que fulano fez. Quem é fulano, gente do céu? Então, é isso, é a bestialidade. E o que são mentes inocentes? Aí a gente tem uma palavra bem delicada, né? Mentes inocentes são mentes que não têm consciência, não são mentes puras. Porque se fosse uma mente pura, não estaria procurando esse tipo de conteúdo na internet ou na televisão, ou entendeu? Aí a gente entra na mente que não busca. Aí eu vou voltar lá. Me aguentem, que agora o negócio é voltar. Ó, cadê que ele falou aqui? A mente que busca tá bem no comecinho. Ele falou, ó, traga uma mente aberta, traga uma mente que busca, e eu a preencherei com tesouros verdadeiros. O tesouro do mais alto conhecimento. Ou seja, então assim, eu como aluna já ia copiar esse parágrafo inteiro aqui, ó, que eu já voltei nesse parágrafo umas 5 vezes, né? Ou seja,
Então, o que está acontecendo aqui? A mente que busca, a mente aberta. Aonde está a sua mente? Ou a sua mente está nessas coisas? Eu acho que a mente de vocês não está nessas coisas, mas é bom a gente observar, não estou criticando as pessoas, estou observando as pessoas. Porque as coisas que eu estou falando, ele está falando aqui, né? Que é a bestialidade, né? O que é bestialidade? Não é uma mente que busca, não é uma mente curiosa, é uma mente inocente, é uma mente que ela não sabe. Que esse inocente aqui ele não vem de pureza, é uma mente que não tem consciência. Isso será perpetuado até que o meu conhecimento crítico seja reconhecido, aceito e vivido pela maioria das pessoas na Terra. Esse conhecimento vai mostrar a vocês como voltar ao verdadeiro caminho da vida, a fim de começar a criar o tipo de vida que vocês realmente desejam. Porque eu sou amor incondicional. Eu digo a verdade, intuída por muitas mentes espiritualizadas, mas ainda rejeitada por aqueles que são espiritualmente cegos. Ok? Cegos. Esse conhecimento vai mostrar como vocês vão voltar ao verdadeiro caminho da vida. O verdadeiro caminho da vida. E tudo isso vai acontecer até que o conhecimento crístico seja reconhecido, aceito e vivido. Ou seja, adianta ler Bíblia? Não. Tem que reconhecer, tem que aceitar e tem que viver. Tá? Aliás, não é só Bíblia, qualquer outro tipo de livro. O conhecimento tem que ser reconhecido, aceito e vivido. Aí sim a transformação acontece. Essas palavras não são ditas para ameaçar ou castigar você, mas para alertá-lo para a fonte dos inqualificáveis horrores que diariamente enche seus jornais e aparelhos de TV e de internet, né? É apenas o amor que eu tenho por todas as pessoas que me obriga a descer nos vários níveis de consciência e alcançar uma dimensão da depravação humana para avisá-los que as suas consequências e suas vidas atuais. Gente, olha isso aqui, que isso aqui é importante, tá? Descer nos vários níveis de consciência e alcançar a dimensão da depravação humana. Porque para Cristo se aproximar de nós, ele tem que descer vários níveis de consciência. Por isso que nunca mais encarnou um ser com a consciência de Cristo. E Cristo tinha 100% de consciência. Os outros avatares têm bem menos. Porque é muito difícil um ser crístico chegar no nosso nível. É difícil para eles. Observe bem, é importante. Você quer saber de onde veio o vírus HIV? Que ataca o tão prezado sistema de autodefesa humano, e também a sua capacidade para procriar, este vírus, se não for controlado, não com remédios, mas pela consciência espiritual, exterminará os imprudentes. Os iluminados evitarão essa e outras armadilhas da existência. Bom, eu vou parando por aqui, que já deu 9 horas. Acho que a gente pode marcar aqui como observe bem importante, página 20, tá? Então, colocar aqui onde nós paramos. Ó, vou tirar foto aqui. Espera um minutinho. Cadê? Aqui. Aqui, ó. Paramos aqui, página 20. Carta 1. Então, vamos lá. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer completar? Alguém quer comentar alguma coisa? O que vocês acharam do estudo de hoje?
Se vocês quiserem escrever. Muita reflexão, né, gente? Muita reflexão de que realmente nós precisamos aí estudar, ter esse conhecimento para a gente se transformar e para a gente entender que tudo que nós estamos vivendo não está correto, não está normal, né? Acho que tem alguma coisa de errada nisso tudo e de que tudo isso que nós estamos vivendo faz parte da bestialidade humana. Eu entendi isso daí, né? Mas que com esse estudo, esse livro e vários outros livros, porque não existe só esse, né? A gente consegue aí refinar ainda mais a nossa consciência, expandir a nossa consciência para a gente realmente conseguir participar de um mundo melhor. Apesar que ele falou de algumas coisas do mundo melhor que já estão acontecendo também, né? Tá bom? Bom, então nós vamos aqui, eu vou finalizar com a oração que nós fizemos no começo. Deixa eu ver se eu acho a oração aqui. Aqui é a oração. Pronto. Cadê vocês aqui? Pronto. Então vamos lá. Pai, mãe, vida, tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles a tua verdadeira realidade. Sei que é a tua vontade que eu seja plenamente iluminado, que eu possa receber melhor a consciência de tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e que me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal, que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz, de consciência para a tua consciência divina, e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração, mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados. Assim seja, gratidão, gratidão, gratidão. Então é isso, pessoal. Muito obrigada a todos que estão aqui. Essa aula vai ficar gravada, depois eu vou compartilhar com vocês lá no grupo, tá bom? E quem tiver dúvidas, comentários, quiser colocar lá no grupo também, estamos abertos aí para ouvir vocês. Muito obrigada por vocês participarem, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Gratidão, um beijo, uma ótima semana. Eu vou voltar a fazer essa. Obrigada, meu amor, obrigada.